tudo bem com vocês? Galera, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal, um vídeo bem trevoso. E será que vocês conhecem esse barulhinho? Parararam, 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 parararam. E galera, hoje a gente vai falar da nossa querida e amada família Addams. Então, bora pro vídeo. Logo de cara, pessoal, eu quero deixar uma pergunta para vocês que vai ser respondida no decorrer do vídeo. Vocês acreditam ou acham que a família Addams é uma representação de um estereótipo em que as famílias protestantes da América do Norte veem as famílias católicas latinas de uma forma pejorativa? Fica aí pensando nessa pergunta e me respondam nos comentários. Bem, pessoal, que a família Addams é uma família trevosa, uma família dark, pesada, gótica, sombria, a gente sabe. Mas vocês sabem quem foi o seu criador e quando ela começou? A família Addams foi escrita em 1938, né? E ela foi escrita por Charles Addams. Uma curiosidade é que ele escrevia esses cards, né? A família Addams eram cardzinhos de quadrinhos que eram escritos em jornais, e no decorrer do tempo, na década de 60, ela foi compilada e foi feita uma série, que era Addams Family, Addams Family, Addams Family, Addams Family, Família Addams. A gente sabe que a família Addams tem um sucesso incrível, né? Ela tem a série de 64, tem filmes, tem jogos, tem quadrinhos, tem livros, tem animações e uma cacetada de coisas, né? Mas o intuito do vídeo hoje é da gente fazer um apanhadinho, né? E ver como é que foi criada a família Addams, né? Tem um livro recente que é da Dark Books, que é o álbum de família da família Addams, que mostra um panorama geral da formação da família Addams, de como surgiu até os dias atuais. Eu fiquei me perguntando, cara, como é que ele construiu essa família, né? A gente vê que ele construiu a família em pequenos grupos. Tipo, primeiro ele construiu a Mortiça junto com o mordomo. A gente vê que a Mortiça ela tem um ar mais fúnebre, um ar mais pesado, um ar mais tenebroso, né? E ela é inspirada naquelas atrizes fatais do século XX, né? Onde as atrizes eram mais pesadas, tinham um ar mais pesado, um ar mais gótico, né? Um ar mais sombrio. E também nos filmes de terror, que tinham monstros, como a gente vê o Frankenstein, entre outros monstros. A gente vê que a Morticia é inspirada na atriz Gloria Senzi, né? É uma atriz de sucesso na época do cinema novo, em 1930. E depois dessa criação da Morticia, a gente vê o Gomes. O Gomes tem aquele ar mais latino, né? Um ar mais acolhedor, um ar mais em casa, mas também tem um ar sombrio, um ar fúnebre, né? A gente vê que ele é descrito como parceiro da Mortiça. E também tem essa peculiaridade dele ser mais pacato, dele ser um cara mais família, né? Um cara mais ficar em casa, e também ter esse ar fúnebre, esse ar pesado também nele. A gente vê que o Fedido e a Wandinha, eles são uma representação das crianças da década, que surgem ali na década de 40, né? Umas crianças que são voltadas mais brincalhonas, extrovertidas e tudo mais, né? A primeira aparição na realidade do Fedido é nele numa sala de aula, numa sala de marcenaria, construindo um caixão. E a Wandinha, a gente vê que a Wandinha nos filmes e nas séries tem um ar mais pesado, né? Um ar mais fúnebre, um ar mais dark. E já no livro e nas sketches, não. Ela tem um ar mais pesado também, mas ela tem um arzinho meigo. Às vezes ela dá um sorrisinho, às vezes ela transparece uma meiguice de uma criança normal. A vovó e o tio Chico, em determinados momentos da formação, né, eles apareciam como um casal, ou a vovó aparece sozinha, né, como uma senhora que era vizinha deles, com uma avó das crianças, com uma bisavó das crianças, com uma mãe da Mortiça, entre outras formas, né. O tio Chico, ele aparece também, ele tem um alívio, um pouco como se fosse um alívio cômico mais ácido, né, porque ele faz piadas, ele faz representações um pouco mais ácidas, de um humor que pra época não era bem aceito, né? A querida mãozinha, ela não era só uma mãozinha quando começou a ser escrita, né, e ser desenhada. Ela era uma representação de uma criança
que a gente só via da parte de cima do tronco, né, até as mãos, e de repente foi encolhendo até ser a mãozinha, né? A gente vê que a mãozinha pode ser um irmão da Wandinha e do Fedido, que não era bem visto, né? Que era tratado como um pet. Nossa, bem macabro isso, pensar dessa forma. Mas é o que dá pra gente pensar. Mas você deve estar se perguntando, por que ele falou que era uma representação católica, uma visão católica? A gente vê que na série de 1960, ela foi muito importante porque unificou todos esses estereótipos desses personagens e deu literalmente a formação da família Addams como a gente conhece. Vê que a década de 50, a gente tem 15 anos, 10 anos do pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, e representa o fim de uma representação um pouco mais pacata do sonho americano. A década de 60, quando a série é escrita, tem uma ruptura maior, né? Na década de 60 a gente tem a questão dos direitos civis, a gente tem uma maior liberdade sexual, e também tem a questão do sufrágio universal, que também é representado. Pessoal, a gente vê que tem um aprofundamento ali na série e nos livros mais pra frente da questão do pai e da mãe, do filho e da filha, dessa relação amorosa mais caliente, mais quente. Tem um estereótipo que é ainda muito recorrente, né, dos latinos, que os americanos veem os latinos como pessoas mais quentes, ou pessoas mais sexualizadas, onde a relação sexual teoricamente seria mais quente, aonde as expressões sexuais são mais vistas, né? É um estereótipo. A gente vê também esse estranhamento entre os cristãos puritanos, né, que a gente vê um protestantismo puritano nos Estados Unidos em relação aos cristãos católicos latinos de forma geral. Uma outra questão também que a gente pode ver é que a série apresenta um núcleo de família diferente do núcleo de família protestante americano, né? A gente vê que as famílias americanas são compostas por pai, mãe e filhos. Já na visão latina, né, que é representada na série, a família é uma família estendida, onde a gente tem o pai, a mãe, a tia, avô, avó, os primos, né, que teoricamente, na visão dos americanos, seria toda essa formulação latina, onde tem uma visão estendida de família. Uma outra característica interessante que a série traz é a questão da figura paterna, né, onde o pai americano é aquele cara mais incisivo, mais rude, que potencializa ou não, ou prioriza um filho ou outro, mas a gente vê que com o Gomes não é assim. O Gomes é um cara mais pacato, um cara mais família, onde ele traz a família para o seu entorno, ele fica mais em casa, diferente do pai norte-americano. Agora a gente entra na pergunta propriamente dita. Como as famílias protestantes, puritanas, americanas veem as famílias católicas latinas? Elas veem a família católica latina como uma pessoa mais fechada, mais dark, mais sombria, por causa das representações, né? A gente vê que a representação do catolicismo latino tem a questão da dor, do sofrimento, tem a questão do corpo presente, né? Eles estranham que as famílias católicas têm ali a imagem de Jesus pregado na cruz, enquanto para as famílias protestantes não é assim. Eles são mais distantes em relação às famílias. A família católica é uma família um pouco mais estendida, vamos botar assim, entra nesse estereótipo, e também a gente tem as representações culturais e religiosas também. A gente não pode deixar de falar também que os norte-americanos, os protestantes norte-americanos, têm essa visão mais sexualizada também da família latina e, por consequência, isso também atrai, também mostra como é visto esses católicos latinos, né? Eles veem, os protestantes americanos veem os católicos latinos como seres mais volúteis, né? Mais pra frente nas questões sexuais. A gente vê que a questão da família Addams ser mais sombria, mais mórbida, né, mais dark, mais trevosa, é justamente esse reflexo que a gente vê da questão do catolicismo frente ao protestantismo, mas na realidade do protestantismo frente ao catolicismo, né, onde para os protestantes os católicos têm essa visão mais pesada, mais dark da representação de Cristo. Né? Os protestantes acham que os católicos só adoram o corpo, a morte ressignificada de Cristo.
mas não é assim. Então a gente vê também esse estereótipo presente nas obras da Charles Addams, né, e principalmente na família Addams. Uma forma também de satirizar e de deixar o clima mais ácido e ao mesmo tempo mais clean é a questão do humor, né? O humor é sempre muito presente tanto nas séries de 64 quanto nas outras séries, nos jogos e nos filmes. Então, pessoal, eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, deixa o like, comenta, compartilha. E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam e o porquê que vocês acham que a família Addams tem essa representação. Quero saber de vocês. Valeu, família. Tamo junto.